Bem, a pressão arterial, ela é grande na aorta e vai diminuindo, e é maior nas arteríolas do que nas veias. A pressão diminui porque tem perda de energia em consequência da resistência ao fluxo, que é oferecido pelos vasos. Na circulação sistêmica, a maior pressão ocorre na aorta e é o resultado da pressão gerada pelo ventrículo esquerdo. Durante a sístole ventricular, a pressão aórtica chega a uma média de 12 milímetros de mercúrio e cai durante a diástole ventricular, 12 não, 120, né? E cai durante a diástole ventricular até 80 milímetros de mercúrio. Bem, o rápido aumento da pressão que ocorre quando o sangue é empurrado pelo ventrículo esquerdo para dentro da aorta pode ser percebido como um pulso que é transmitido ao longo das artérias preenchidas com líquido. Essa onda de pressão, então, ela viaja e a amplitude da onda de pressão diminui com a distância até desaparecer nos capilares. Bem, a pressão de pulso é definida como a pressão sistólica menos a diastólica. Nas veias, a pressão diminui por causa do atrito e não tem mais essa onda de pressão. O sangue venoso ele é mais estável e empurrado pelo movimento contínuo do sangue para os capilares. O sangue nas veias precisa, então, retornar ao coração e esse movimento é contra a gravidade. E o retorno do sangue é auxiliado pelas válvulas, né? Pela bomba musculoesquelética e pela bomba respiratória. Quando os músculos se contraem, eles comprimem as veias e forçam assim o sangue para cima, passando pelas válvulas, né? Aqui, mostrando para vocês as expressões da circulação sistêmica. Então, as ondas de pressão que são geradas pela contração do ventrículo percorrem os vasos sanguíneos e a pressão do lado arterial da circulação varia, né? E as ondas de pressão diminuem a amplitude com a distância e desaparecem nos capilares. Bem, nós podemos medir a pressão sanguínea através de um aparelho chamado de esfigmomanômetro e um estetoscópio. Todo mundo já deve ter visto um aparelho para medir pressão, né? Ou até mesmo usado um. Esse instrumento tem um manguito, que é inflável, e um manômetro de pressão. O manguito ele fica ao redor do braço e ele é inflado até exercer uma pressão mais alta do que a pressão sistólica que impulsiona o sangue arterial. Quando a pressão do manguito, então, é maior do que a pressão arterial, o fluxo sanguíneo para e a porção inferior do braço é interrompido. Então, a pressão do manguito é diminuída de forma gradual, vai soltando aquela válvula e quando a pressão do manguito cai abaixo da pressão sanguínea arterial sistólica, o sangue começa a fluir novamente. Quando o sangue passa na artéria que está comprimida, faz um ruído que pode ser escutado a cada onda de pressão, que é causado pelo fluxo do sangue através da área comprimida. Então, quando o manguito de pressão não comprime mais a artéria, o fluxo fica mais lento e os sons desaparecem. E a pressão onde o primeiro som é escutado é a pressão mais alta e a pressão no ponto onde ele desaparece é a pressão mais baixa.
Bem, então aqui a gente tem mostrando como que funciona, né? O manguito ao redor do braço, né? É inflado até interromper o fluxo sanguíneo arterial e a gente não escuta nenhum som, né? Os sons, eles são gerados pelo fluxo sanguíneo na artéria comprimida e o fluxo sanguíneo, então, é silenciado quando a artéria não está mais sendo comprimida. Bem, alguns fatores influenciam a pressão arterial, né, como o volume sanguíneo, com a ingestão de líquidos ou perda de líquidos, né? A efetividade do coração como uma bomba, que é o débito cardíaco, determinada pelo débito cardíaco e pelo volume sistólico, a resistência do sistema ao fluxo, né, pelo diâmetro das arteríolas. Então, pessoas que têm arteriosclerose, com a placa de gordura acumulada na parede das artérias, que diminui o diâmetro dos vasos, isso leva ao aumento da pressão arterial. E a distribuição relativa do sangue entre os vasos sanguíneos arteriais e venosos, pelo diâmetro das veias. Então, todos esses fatores interferem na pressão arterial. Bem, o volume sanguíneo é relativamente constante, mas pode acontecer algumas mudanças e afetar a pressão arterial. Ao longo do dia, com a ingestão de alimentos e de líquidos, nós temos uma pequena variação no volume, aumentando o volume, mas não geram mudanças duradouras na pressão. Os ajustes ao volume sanguíneo aumentado são de responsabilidade dos rins. Aumentando o volume sanguíneo, os rins excretam mais água na urina para restabelecer o volume. A redução do volume sanguíneo precisa de uma integração entre os rins e o sistema circulatório. Os rins conservam o volume, prevenindo diminuições adicionais da pressão arterial. E anteriormente nós citamos os fatores que influenciam a pressão. Então, o controle da pressão inclui respostas rápidas do sistema circulatório e também respostas lentas dos rins, né? Então, com o aumento do volume sanguíneo, leva ao aumento da pressão sanguínea. Isso desencadeia uma resposta rápida pelo sistema circulatório, né, com vasodilatação e redução do débito cardíaco, que leva, então, a uma redução da pressão arterial até o normal, e uma resposta mais lenta, por compensação pelos rins. Com a excreção de líquidos na urina, isso diminui o volume sanguíneo, levando a uma redução da pressão arterial. Bem, o controle do reflexo do fluxo de sangue para os tecidos altera a pressão arterial média, de forma que o Centro de Controle Cardiovascular faz sempre o monitoramento e ajusta as suas referências para manter a homeostasia, né? Então, nós temos um controle rápido de alterações da constrição local, tanto das arteríolas quanto dos esfíncteres pré-capilares. Esse controle rápido, ele leva de segundo a minutos e é o meio mais rápido de manutenção do fluxo sanguíneo. Esse controle, ele tende a se adaptar, só que nenhum mecanismo rápido devolve a pressão arterial ao seu valor, que era inteiramente normal. E um controle a longo prazo, através de alterações lentas do fluxo, que tem uma duração mais longa, né, de semanas ou até mesmo meses, com uma diminuição das dimensões físicas e também do número de vasos sanguíneos. Isso traz uma eficácia maior com o tempo e pode devolver completamente a pressão arterial ao valor normal. Bem, a gente precisa lembrar da inervação simpática dos vasos sanguíneos, né? Então, as artérias têm um aumento da resistência e alteração do fluxo sanguíneo pelos tecidos e uma modificação do volume do sistema circulatório periférico, que é para deslocar o sangue para o coração. Na regulação a longo prazo, a regulação mais complexa do que o mecanismo rápido. Então, a gente tem um controle rápido do fluxo sanguíneo e um controle a longo prazo, né? Onde a regulação a longo prazo ela pode levar a uma alteração
da vascularização dos tecidos e também, além, claro, a alteração da pressão, né? Uma mudança no número de vasos, a reconstrução da vasculatura tecidual. Né? O grau de resposta depende se o tecido já é mais jovem ou se o tecido já é mais velho. Então, a gente vê um fluxo sanguíneo e a pressão arterial. Né? Então, uma pressão a longo prazo, a gente vê que ela consegue aumentar, mas demora um pouquinho mais de tempo, né? Essa resposta mais lenta. Bem, a circulação também tem uma regulação hormonal, como a regulação por substâncias que são secretadas tanto nos líquidos corporais ou que são absorvidos também pelos líquidos, dos líquidos, e algumas formadas por glândulas especiais e que são transportadas pelo sangue para todo o corpo ou formado em áreas teciduais locais. Entre os efeitos humorais, nós temos os agentes vasoconstrictores e os vasodilatadores. Como exemplo de agentes vasoconstrictores, nós temos a noradrenalina, a adrenalina, a angiotensina, o hormônio antidiurético e a endothelina. Entre os agentes vasodilatadores, também temos a adrenalina, a bradicinina, a histamina, a serotonina e as prostaglandinas. Bem, nós temos aqui uma lista grande de substâncias de regulação humoral da circulação. Então, depois vocês deem uma olhada com o tempo, onde a gente tem... Elas estão divididas se são vasoconstritoras ou vasodilatadoras, qual o papel fisiológico de cada um, a origem, né? E o tipo de substância, se é um hormônio parácrino, se é um neurohormônio, se é um hormônio, se é um neurotransmissor. Então, vocês deem uma olhada com calma. Bem, nós temos também uma regulação nervosa da circulação, né? Com controle nervoso. Ele tem pouco a ver com o ajuste do fluxo sanguíneo tecidual local, uma redistribuição do fluxo sanguíneo para as diferentes áreas do corpo e o aumento da atividade de bombeamento do coração. E o controle rápido da pressão arterial, que é feito pelo sistema nervoso autônomo. Uma das funções mais importantes do controle nervoso da circulação é a capacidade de causar aumentos rápidos da pressão arterial. Para isso, ocorre a função vasoconstritora e cardioaceleradora do sistema nervoso simpático e uma inibição recíproca dos sinais inibitórios vagais parasimpáticos. Essas alterações podem ser as seguintes: um controle rápido por estimulação das funções vasoconstritoras e cardioaceleradoras, como eu falei para vocês, uma contração das arteríolas com aumento da resistência periférica total, a contração forte das veias deslocando o sangue para o coração, isso leva ao aumento do débito cardíaco, e a estimulação do coração pelos sinais do sistema nervoso autônomo, levando ao aumento do bombeamento cardíaco. Bem, além do controle pelo sistema nervoso, nós temos mecanismos reflexos para manutenção da pressão arterial, como, por exemplo, no exercício, no estresse. Quem faz esse controle é o reflexo barorreceptor, que é desencadeado pelos receptores de estiramento, né, que estão localizados nas grandes artérias sistêmicas. Os barorreceptores são receptores de pressão localizados, então, nas artérias carótidas e aórticas. Eles fazem o monitoramento da pressão de sangue que flui para o cérebro, através do barorreceptor carotídeo, e para o corpo, através do aórtico. Bem, eles são sensíveis ao estiramento, então disparam potenciais de ação de forma contínua durante a pressão sanguínea normal. Durante, então, o aumento da pressão sanguínea, tem um aumento desses disparos de potenciais de ação.
e durante uma redução da pressão sanguínea tem uma redução dos disparos de potencial de ação. Essa frequência de disparos, ela viaja para o centro de controle cardiovascular bulbar, então o centro dispara uma resposta de controle rápido quando percebe as mudanças da pressão. As mudanças no débito cardíaco e na resistência periférica são os sinais. Os sinais são transmitidos, então, pelo sistema nervoso simpático e parasimpático. Então, esses baroreceptores, eles são estimulados por estímulos acima de 60 milímetros de mercúrio e pressões inconstantes, com maior estímulo, e também depende da posição do corpo. Bem, para a gente exemplificar, né, tem, por exemplo, o aumento da pressão arterial, e esses baroreceptores percebem o aumento, então aumenta o número de disparos nas artérias carótidas e na aorta. Os neurônios sensoriais vão conduzir essa informação lá para o centro de controle cardiovascular bulbar, que vai ou diminuir a estimulação simpática, e com isso diminui a pressão arterial, ou aumentar a estimulação parasimpática, também diminuindo a pressão arterial, através de ativação de diferentes tipos de receptores localizados no músculo liso da artéria, no miocárdio ventricular e também no nó sinoatrial. Tá bom?